Olá, tudo bem? Um bom dia. É um prazer estar aqui hoje para poder aplicar essa aula com os irmãos. Eu me chamo Jonathan, para aqueles que não me conhecem. Eu pertenço aqui à Primeira Igreja Batista de Nova Cidade e a gente vai aprender nessa aula acerca de santidade. O tema da nossa aula é o caminho da santidade, baseado no texto de Isaías, no capítulo 35, do versículo 1 até o versículo 10. Então pega a sua Bíblia, pega uma caneta, pega um pedaço de papel ou no seu próprio celular e vamos mergulhar acerca desse tema que é tão importante, tão relevante para os nossos dias. Então vamos ler Isaías no capítulo 35, a partir do versículo 1 até o versículo 10, que é o nosso texto base, diz assim: O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Diga aos desalentados de coração: sejam fortes e não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se despedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como a corça e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de águas. Onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado o Caminho Santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele. Mas os gemidos do Senhor andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Esse texto de Isaías está falando acerca da glória futura, está falando acerca do nosso destino final, de um caminho que nos espera. Todos aqueles que creem em Jesus e andam segundo os seus mandamentos e guardam a sua palavra, existe um destino onde reinaremos com Cristo, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá enfermidade. É um caminho de alegria, é um caminho de júbilo, é um caminho perfeito. No entanto, ele diz que para que a gente possa desfrutar desse destino, é necessário que nós trilhemos um caminho que ele chama aqui o caminho santo, ou o caminho da santidade. A Bíblia está dizendo que o imundo não poderá passar por esse caminho, mas somente os puros de coração. Quem subirá ao monte santo do Senhor, senão aquele que é limpo de mãos e puro de coração? Então a pureza e a santidade, ela faz parte da vida de todos aqueles que desejam trilhar esse caminho e almejam alcançar esse destino. Então é o caminho santo. É justamente esse caminho que nós precisamos seguir nessa vida para que a gente consiga alcançar esse alvo que é estar com Cristo e viver com Ele eternamente. Pois bem, falando acerca de santidade, a gente precisa entender que, quando falamos de santidade, existem 3 aspectos importantíssimos para a compreensão desse entendimento. O pastor Luciano Subirá, em seu livro O Impacto da Santidade, ele fala acerca de 3 aspectos da santificação. E eu quero pegar, baseado nesse livro, para estar aqui expondo essa aula para vocês. Então, o Luciano ele fala que existe a santificação inicial, a santificação progressiva e a santificação final. Baseado nessa tríplice obra de santificação, a gente precisa entender o que significa cada uma, para que a gente não se perca e a gente para que não traga confusão acerca do nosso entendimento. Pois bem, para mostrar essa verdade, que há mais de um nível de santificação, em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 1 e o versículo 2, ele fala o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto,
e aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O apóstolo Paulo, ele está enviando essa carta para a igreja de Corinto, e ele fala aqui o seguinte: aos irmãos que estão em Corinto, santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então ele está falando acerca de pessoas que foram santificadas em Cristo, mas também que foram chamadas para serem santos. E isso aqui nos mostra que existe mais de um nível de santificação. E quais são esses níveis? Vamos caminhar então aqui. Vamos falar então da santificação inicial. A santificação inicial é algo que nos foi imputado através da obra vicária de Cristo naquela cruz, através da morte e ressurreição de Cristo, diante de todos aqueles que o aceitam e confessam o seu senhorio e o seu domínio sobre toda a raça humana, aquilo que ele fez naquela cruz. Então, baseado nesse entendimento, quando aceitamos e recebemos a Jesus, nós somos então santificados. Esse é o primeiro nível de santificação. Vamos ler alguns textos que comprovam essa verdade. Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, do versículo 15 ao versículo 18, diz o seguinte: então eu perguntei, o apóstolo Paulo perguntou, Senhor, quem é você? Então Jesus respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-te e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe mostrarei. Vou livrar você do seu próprio povo, o dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus está dizendo ao apóstolo Paulo, está falando acerca da sua missão, e uma dessas missões é justamente ir até o povo de Deus para convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, para que eles recebam a remissão dos seus pecados e herança entre os que são santificados pela fé nele. O que esse texto está dizendo? Que existe um nível de santificação que nos é imputada através da fé que há em Cristo Jesus. Esse é o primeiro nível de santificação. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11, diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele está falando acerca de uma condição que tinha um determinado indivíduo antes de conhecer a Jesus, e ele fala de uma nova condição, de uma nova natureza que aqueles que recebem Jesus recebem. Então, quais são? Serem lavados, serem santificados, serem justificados no nome do Senhor. Então, a santificação, assim que recebemos Jesus, nos é imputada. Em Romanos 6, no versículo 22, também diz algo importante. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, neste caso, a vida eterna. Mais uma vez, o texto está dizendo acerca de um indivíduo que foi liberto do pecado, transformado, e hoje nós podemos escolher um fruto, ou seja, uma consequência dessa entrega, que é a nossa santificação. Então, esse é o primeiro nível de santificação, aquele que nós recebemos através da nossa crença pela fé em Cristo Jesus. No entanto, existe um outro nível de santificação, que é a santificação progressiva. A santificação progressiva, ela fala de algo que acontece na vida do cristão gradativamente. Não é algo que acontece assim que recebemos Jesus, não. É algo que se desenvolve de glória em glória conforme vamos caminhando
pela fé nele. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 10 ao versículo 14, expressa muito bem essa verdade. Olha o que diz. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ou seja, está falando que fomos santificados de uma vez por todas, mediante a oferta de Jesus naquela cruz. Continuando. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais pode remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postrados dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Ou seja, ele está falando acerca de algo que acontece mediante a oferta do corpo de Jesus, mas ele também fala de algo que está acontecendo gradativamente por aqueles que estão sendo santificados. Ele está falando do mesmo tipo de pessoa, de alguém que já recebeu a santificação pela fé em Jesus, mas alguém também que está sendo santificado gradativamente mediante o seu caminhar à luz do Evangelho. Então, mais uma vez, vemos que existe um outro nível de santificação que é progressiva. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 1, fala algo também muito importante. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, isso aqui é muito interessante. Ele está falando acerca de pessoas que estão aperfeiçoando a sua santidade. Se a santidade fosse algo único, como a inicial, qual seria a necessidade de aperfeiçoar isso? Não, ele está falando aqui acerca da santificação progressiva, que é algo que vai acontecendo gradativamente na vida de todos aqueles que recebem a Jesus pela fé. E por fim, em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, diz: procurem viver em paz e com todos, e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que o texto está dizendo aqui? Que nós devemos buscar a santificação. Ora, se nós já fomos santificados inicialmente ao receber Jesus, que necessidade haveria de buscarmos a santificação se algo já aconteceu? Isso não é uma contradição. O que o autor aos Hebreus está dizendo é o seguinte, que vocês que foram santificados precisam gradativamente agora buscar a santificação progressiva, que é o fazer morrer do velho homem para que a natureza divina, então, esteja nos controlando em todos os aspectos da nossa vida. Amém? E, por fim, existe um terceiro nível de santificação, que é a santificação final. E, para isso, vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 50 ao versículo 54. Então, o que seria a santificação final? A santificação final, ela fala acerca daquilo que Jesus irá fazer no momento em que a gente morre ou no momento em que nós sermos levados para estar junto com Ele na eternidade. Muitos autores falam desse aspecto da santificação final como glorificação, que é o nosso destino. É quando esse corpo corruptível se reveste de incorruptibilidade. É quando esse corpo carnal morre, para então termos um corpo glorificado, à mesma semelhança do corpo que Jesus teve quando ressuscitou. Então vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 50. Com isso quero dizer, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vou lhe revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade,
E o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, existe um destino final, um destino onde nós seremos glorificados, que é a santificação final. Precisamos entender que ainda que nós busquemos a santificação durante essa terra, nós nunca seremos perfeitos enquanto estivermos nessa carne. Não é isso que se trata a santificação progressiva. Enquanto estivermos nessa terra e nesse corpo, nós nunca seremos perfeitos. A Bíblia ela fala sobre isso. No entanto, nós podemos buscar o máximo que for possível viver no nível de caráter e santificação, onde nossa velha natureza morre e nós passamos então a viver uma novidade de vida. No entanto, existe sim um lugar, existe um momento em que nós teremos então e viveremos essa santificação perfeita, onde nós seremos perfeitos, assim como era no Éden, assim como era Adão e Eva. No entanto, esse nível de santificação é o nível de santificação final que nos aguarda mediante a morte ou mediante a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses 3 níveis de santificação é muito importante que nós entendamos, para que nós possamos, para que não cause nenhum tipo de confusão e nenhum tipo de mistura nesses 3 processos distintos. E por fim, eu quero dar um exemplo aqui que eu tirei do livro do John Bevere, Kryptonita. É um exemplo muito interessante para a gente entender essa questão da tríplice santificação. Pois bem, a Daisy é minha esposa hoje. E há 5 anos atrás nós nos casamos. E quando nos casamos, tanto Daisy quanto eu, nós assumimos uma posição. Falando da Daisy, a Daisy ela assumiu uma posição de ser minha esposa. 5 anos se passaram e hoje Daisy ela não é mais com minha esposa do que era antes. Pelo contrário, a posição dela como minha esposa é imutável, isso não muda. Não importa quantos anos passem, porque Daisy ela conquistou essa posição de minha esposa e eu conquistei essa posição de marido dela. Isso fala acerca da santificação inicial que nós recebemos ao recebermos e ao nos casarmos com Jesus. Nós recebemos uma posição, é o que o John Bevere chama de santificação posicional. Posicionalmente diante de Deus nós somos santos. Não importa quantos anos passem de evangelho, nós ainda manteremos essa posição aos olhos de Deus de santificados pela fé em Cristo Jesus. Pois bem, no entanto, antes de me casar com a Daisy, antes da Daisy casar comigo, eu tinha uma vida. A Daisy também teve outra vida. E assim eu tive relacionamentos, ela teve outros relacionamentos. A gente desenvolveu diversas formas e trejeitos e jeitos e manias. E isso aconteceu. Quando nos casamos, então, o que acontece? A Daisy não pode se posicionar da mesma forma, ela não pode se comportar da mesma forma que ela se comportava antes de casar comigo e vice-versa. Por quê? Porque agora, mediante a posição que Daisy tem, ela precisa evidenciar com um novo comportamento. É o que o John Bevere chama de santificação comportamental. E o que isso significa? Isso significa que a santificação comportamental, que fala da santificação progressiva, é um comportamento que evidencie a posição que nós conquistamos através de Cristo Jesus. Então, isso fala da santificação progressiva. Ou seja, no entanto, mesmo diante do casamento, mesmo diante daquilo que nós vivemos juntos, Daisy e eu, é um processo que não aconteceu gradativamente. As nossas manias, os nossos jeitos, gradativamente foram sendo alinhados, até que sim, o nosso comportamento ele possa estar coerente com a posição que nós aderimos como sendo casados. E no final existe um destino, que é a gente ser perfeito. Em suma, a gente falou hoje desse caminho que nós temos que trilhar, chamado o caminho da santidade. E nós entendemos também que existem 3 níveis de santificação. A santificação inicial, que é o que nos é imputado através da fé em Jesus.
a santificação progressiva, que é o processo gradativo de transformação da nossa velha natureza, e a santificação final, que é o que nos espera em nosso destino, se permanecemos fiéis e cumprimos os mandamentos do Senhor. Amém? Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula e que o Senhor te abençoe. Amém.